Olá, meus amigos estudantes, amigas estudantes, tudo bem? Então, este vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a termodinâmica, conceitos iniciais da termodinâmica. Vamos continuar revisando e também estabelecendo melhor esses conceitos de termodinâmica principais, que são calor, temperatura, energia térmica. Então a gente vai apresentar neste vídeo as diferenças entre calor, energia térmica, temperatura e suas relações. Há relações entre essas grandezas, mas elas são diferentes, ok? Mostrar que a temperatura é uma grandeza física, né? Então a gente vai ver que a temperatura está relacionada à vibração molecular. No entanto, na termodinâmica, a temperatura não é medida através diretamente das moléculas, mas sim dos efeitos macroscópicos dessas moléculas. E também vamos ver que a temperatura ela pode ser medida por um termômetro a gás e que o termômetro a gás é muito útil para grandes amplitudes de variação de temperatura, ok? Vamos lá. Você já sabia que se você colocar uma porção de gelo dentro de um copo d'água, esse gelo vai absorver calor dessa água, né? E ele vai começar a derreter. Isso acontece na pressão atmosférica de nível do mar. Isso acontece a 0 graus Celsius. Aqui em Curitiba, a pressão é um pouco mais baixa, né? Então isso acontece numa temperatura um pouco mais alta que 0 graus Celsius, ok? Então o que acontece com o gelo? Ele começa a derreter e para derreter ele tem que absorver calor. Para acontecer essa mudança molecular do derretimento, precisa absorver calor. E sabe o que acontece? Que enquanto ele faz isso, enquanto ele derrete, a temperatura não se altera. Então o gelo derrete a 0 graus Celsius sem alterar a sua temperatura. Opa! Então calor não tem uma direta relação com temperatura. Ok? Bom, sabia também que um termômetro ele é construído através de uma propriedade termométrica. O que é essa propriedade termométrica? Ela pode ser pressão, volume, pode ser campo magnético. São propriedades que estão ligadas às vibrações moleculares, que é a temperatura, e que nós podemos medir e com isso construir uma escala para medir temperatura. Bom, aquecimento global, né? Tudo que a gente está vendo é muito importante. A termodinâmica, para a tecnologia atual, para a sociedade em geral, ela é uma área extremamente importante. Ela não foi desenvolvida à toa, foi desenvolvida porque era necessário, ok? A gente não vai aqui abordar os aspectos históricos da termodinâmica, né? Mas, só pincelando, a termodinâmica, ela tem uma relação direta com a formação do capitalismo, né? Quando o trabalho começa a ser foco da sociedade, o trabalho industrial, né? Então a termodinâmica ela vai ser desenvolvida de forma síncrona a essa transformação social do capitalismo, ok? E o aquecimento global, né, o efeito que é natural, mas acelerado pela ação do ser humano, é estudado pela termodinâmica. Então a gente precisa estudar o aquecimento global para poder interferir nesse problema e ver se a gente consegue controlar as extinções e consequências desse efeito global. Bom, a indústria farmacêutica, ela usa muito a termodinâmica. Ela precisa da termodinâmica para entender como os medicamentos são absorvidos pelas células. Então a termodinâmica também interfere nesses estudos. Então é muito amplo a aplicação da termodinâmica. E por isso, por ser um conteúdo tão amplo dentro da sociedade, é uma disciplina importante para o ensino médio. Bom, vamos então fazer uma questão para ver se você prestou atenção no que eu falei hoje. Ok? Vamos lá. Colocam-se 4 cubos de gelo em um copo de 300 ml d'água, em uma jarra com 1 litro da mesma água, garantindo a mesma temperatura inicial para ambos os recipientes. Explicando melhor, você tem um copo com água e uma jarra com a mesma água, só que 1 litro de água, o copo com 300 ml de água. E você coloca 4 cubos de gelo nos 2 recipientes, ok? Depois de certo tempo,
percebe-se que os gelos derreteram totalmente só na jarra d'água. E no copo ainda há gelos. Por que isso acontece? Letra A água da jarra está mais quente que a do copo? A jarra forneceu mais calor aos cubos de gelo? Tempo para você responder. Bom, se você respondeu que a água da jarra está mais quente que a do copo, veja, o enunciado falou que a água era a mesma. Não tem razão para que a água da jarra esteja mais quente. Então só pode ser a letra B. A jarra forneceu mais calor aos cubos de gelo. Ora, o que é o calor, né? Então o calor, ele está ligado à energia térmica. Ora, só que a gente vai ver que calor não é energia térmica, não é sinônimo. Está ligado à ideia de energia térmica, mas não é sinônimo, ok? A jarra forneceu mais calor para os gelos, porque a gente vai perceber que a jarra tem muita energia térmica e manteve sua temperatura mais alta ao longo do processo, enquanto no copo não conseguiu, ele entrou no que nós chamamos de equilíbrio térmico com o gelo. E aí o copo já baixou sua temperatura, equilibrou a temperatura com o gelo e por causa disso não consegue mais transferir calor. É isso que a gente vai ver. Molecularmente, a energia interna no corpo é a soma das energias cinéticas de vibrações das moléculas. Gente, é muito importante entender o seguinte, que essa energia térmica está ligado ao movimento das moléculas, nós vamos perceber que é a temperatura, e também a massa molecular, ou seja, a massa do corpo vibrante. Então a energia térmica ela depende da massa e da temperatura. Porém, vocês vão ver que a gente não vai trabalhar com o termo massa, vamos trabalhar com o termo mol, porque na química, né, e na física, quando a gente fala em substâncias microscópicas, é muito mais interessante usar o mol como parâmetro, e não a massa em gramas propriamente dito, ok? Um detalhe é que eu coloquei uma figura do mar, né? O mar ele tem uma massa enorme, né? Então a gente tem que entender que o mar tem uma energia térmica enorme, é uma fonte de energia térmica do planeta Terra, é o mar, né? O mar, ele absorve calor o dia inteiro e esse calor fica reservado na sua massa enorme. Apesar da temperatura do mar ser baixa, em torno de 20 graus, em média, a massa dele é tão grande que a energia térmica dentro desse mar é enorme, né? E a gente vai ver que, mais para frente, no curso de termodinâmica, a gente vai ver que, embora o mar tenha uma energia térmica enorme, a gente não consegue aproveitar essa energia devido a essa baixa temperatura. Esse é um problema, ok? Bom, calor, agora vamos falar do calor. A energia térmica, você viu que depende da massa e da temperatura. Agora vamos falar do calor. O que é o calor? Então, para haver o calor, tem que haver uma transferência de energia térmica. Então, precisa ter dois corpos, no mínimo dois. E o que é o calor? É a transferência de energia térmica que sempre ocorre, não esqueça, sempre ocorre do corpo mais quente, com temperatura mais alta, para o que tem a temperatura mais baixa, mais frio, ok?
Então, o calor é essa energia térmica transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, o termo calor significa quantidade de energia térmica transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ok? Vamos ver se você prestou atenção até agora na aula. Fica bem atento, vamos lá. O oceano tem uma enorme energia, né? Uma enorme quantidade de energia térmica, mas quando uma pessoa entra na água, é a energia térmica dela que é absorvida pelo mar, né? Todo mundo sabe, quem já foi para o mar, ou vai para um rio, ou vai tomar banho mesmo. Quando você entra na água lá, você sente aquele frio, né? Ah, que frio inicial, né? Então esse frio inicial é porque está sendo absorvida a energia térmica do seu corpo. Qual é o motivo de tal acontecimento? Por que a energia térmica do seu corpo é absorvida pelo mar, e não o contrário? Letra A, o corpo de uma pessoa tem mais energia térmica que o mar. Letra B, a energia térmica da pessoa é menor que a do mar, mas está a uma temperatura maior. Tempo para você responder. Então, se você respondeu que o corpo de uma pessoa tem mais energia térmica que o mar, pensa bem, olha o tamanho da massa do mar. Não faz sentido, né? Você, na verdade, tem muito menor energia térmica, muito menos energia térmica do que o mar, ok? Agora, a energia térmica da pessoa é menor que a do mar. Sim, é bem menor que a do mar. Inclusive, insignificante perto do mar. Mas está a uma temperatura maior. Esse é o ponto. O seu corpo tem temperatura de 36 graus em média. E o mar tem uma temperatura de 20 graus em média. Portanto, você vai transferir calor para o mar. Veja que a transferência de calor, o critério é a temperatura. Quem tem temperatura maior, transfere calor, e não quem tem mais energia térmica. Então, o calor não é transferido do corpo de maior energia térmica para o de menor energia térmica, e sim do de maior temperatura para o de menor temperatura. Ok? Veja a diferença entre calor e energia térmica. Energia térmica depende da massa e da temperatura. Calor depende da temperatura e é a quantidade de energia térmica transferida de um corpo para outro. Ok? Mas o que é a temperatura? Então, para você entender o que é a temperatura, que é o critério da passagem de calor, temos que entender o que é equilíbrio térmico. Então, o que é o equilíbrio térmico? Ele é a chave para a gente entender o que é temperatura. Quando um corpo A recebe calor do outro B, ambos não estão em equilíbrio térmico. Ok? Então, a gente sabe que não há equilíbrio térmico quando há passagem de calor.
O equilíbrio térmico é quando as grandezas macroscópicas, como volume, pressão, campo magnético, resistência elétrica, que nós chamamos de condução elétrica também, o que é o oposto, não estão variando, ok? Quando não variam essas grandezas, há o equilíbrio térmico. E por que não variam? Porque não há absorção de calor, ok? Então, veja só, a temperatura, né, na falta de equilíbrio térmico, ela se manifesta na mudança dessas grandezas. Por exemplo, um termômetro. Quando você coloca o termômetro no material quente, ou no frio, material frio também, né? Mas no caso do material quente, é melhor, ok? No material quente, quando você coloca o termômetro no material quente, você percebe que a coluninha de, ou mercúrio, ou no caso a coluninha de álcool colorido, ele expande, aumenta o volume. Isso ocorre porque ele está absorvendo calor, ok? Então, a temperatura do termômetro vai estar correta para a leitura quando ele entra em equilíbrio térmico com o material quente que ele está medindo a temperatura. Ou seja, quando a coluna de mercúrio ou coluna de álcool colorido para de crescer, estabiliza. Então, no equilíbrio térmico, você não vê mais mudança nessa grandeza macroscópica, ok? Bom, mas o que é então a temperatura molecularmente dizendo? O corpo que está mais quente vibra molecularmente mais que o corpo mais frio, corpo com temperatura menor. Veja que o que tem mais vibração vai se chocar, transferindo energia por colisões, para o corpo mais frio, ok? Ocorrendo então o aumento de temperatura do corpo mais frio e a queda de temperatura do corpo mais quente. Claro que isso depende do caso. Então, no equilíbrio térmico, essas vibrações se equilibram. Então, veja só, esse vibra menos, esse vibra mais. Quando eles trocam, começam a colidir, até a hora que eles vibram, na média, igualmente. Aí você terá a mesma temperatura, o equilíbrio térmico, ok? Portanto, a agitação molecular, a gente não vê, né? Não dá para ver, mas a gente percebe macroscopicamente. Nós percebemos como campo magnético, como condução elétrica, como atrapalhando a condução elétrica, na verdade, aumento da resistência elétrica. E também percebemos através do volume, da pressão, ok? Então, o que a gente sabe? Que a temperatura é medida macroscopicamente, e na termodinâmica o foco é essas grandezas macroscópicas, mas microscopicamente tem moléculas que vibram, né? E a gente hoje tem capacidade de analisar até dessa forma, microscopicamente, ok? Bom, e o termômetro pode ser construído então, né? Vários tipos de termômetro, dependendo da aplicação. Um dos termômetros melhores, de melhor aplicação para variações grandes de temperatura, é o termômetro a gás, porque o gás tem essa capacidade de ficar no estado gasoso em temperaturas muito altas, né? Ou muito baixas. No caso, o oxigênio, o gás carbônico, assim vai. Bom, como é que é um termômetro a gás? Você tem aqui um bulbo, um gás preso num recipiente com volume fixo. Você tem então o gás aqui dentro. E quando você coloca o gás dentro de um recipiente quente ou frio, que você queira medir a temperatura, esse gás vai trocar calor com esse ambiente, vai ampliar o volume ou reduzir o volume, depende do caso. Se no caso o corpo estiver quente, ele vai ampliar o volume, a tendência é aumentar a pressão. Como ele quer ampliar o volume e o volume não se amplia, então ele aumenta a pressão. Aumentando a pressão, ele empurra essa coluna de mercúrio, ok? Que por sua vez cria esse desnível. Esse carinha aqui, que tem um P0, é a pressão atmosférica, a pressão de calibração do termômetro, ok? Essa coluna inicial, esse desnível depende também dessa pressão inicial, ok? E aí, quanto maior esse desnível, mais alta é a diferença de temperatura, ok? Bom, a pressão dentro do bulbo, né, ela vai ser o sensor de temperatura. Então, ela é a grandeza macroscópica que vai me descrever a temperatura. O resultado é o desnível H. Se o bulbo for colocado em uma região muito fria, a pressão vai reduzir e esse desnível vai reduzir, ok? Vamos a mais uma questão.
para ver se você entendeu a ideia de temperatura. Vamos deixar bem claro, temperatura depende dessa agitação molecular e a temperatura está ligada ao equilíbrio térmico. Quando você tem diferenças de temperatura, os dois corpos não estão em equilíbrio térmico e trocarão calor. Então, calor é energia transferida pelos corpos não estarem em equilíbrio térmico, até que atinjam o equilíbrio térmico. Energia térmica depende da massa do corpo e da temperatura. Terá maior energia térmica aquele corpo que tiver maior massa e maior temperatura. Enquanto a temperatura é um parâmetro que pode ser medido por grandezas macroscópicas, mas que microscopicamente é a vibração molecular. Ok? Bom, dos termômetros abaixo, um deles mede temperatura através de uma grandeza microscópica. Qual é? Termômetro por efeito Hall. O efeito Hall é o efeito magnético, onde você usa um campo magnético para separar cargas elétricas. Então esse é o efeito Hall. E aí eu posso medir a corrente elétrica e ter a ideia da temperatura. Letra B. Termômetro de infravermelho, radiação térmica. Então, qual é a grandeza? Só para você ter ideia, o infravermelho é uma radiação térmica causada pela vibração molecular, né, do material. Qual desses caras aqui, letra A ou letra B, é um termômetro que usa uma grandeza, uma medida microscópica? Tempo para vocês responderem. Então, letra A ou letra B? Veja que tem duas letras A aqui, mas aqui é a letra B, tá, gente? Então, olha só. A resposta correta é, na verdade, como o campo magnético é uma grandeza macroscópica, o infravermelho é uma grandeza microscópica. Nós medimos o comprimento de onda da radiação de infravermelho, que é uma luz que a gente não enxerga, né? Uma onda eletromagnética que a gente não enxerga, mas que pode ser medido o comprimento de onda e saber a temperatura. Então, a letra B é a correta. Bom, gente, retomando a nossa aula, nós vimos que as diferenças entre energia térmica, calor e temperatura, espero que você tenha entendido as diferenças. Mostramos também que a intensidade de agitação molecular é a temperatura e que ela pode se expressar em grandezas macroscópicas. E mostramos também que um termômetro a gás utiliza pressão dentro de um bulbo para conseguir funcionar como sensor para você entender a variação de temperatura. Okay? E também medir essa temperatura. Ok, gente? Um abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo.